Você pode ter inteligência, pode ter potencial, pode ter capacidade, mas se você não aprender a lidar com suas emoções, você vai continuar vivendo muito abaixo do que poderia. E o pior não são as emoções óbvias, como tristeza, raiva, que mais sabotam o seu sucesso. São as emoções socialmente aceitas, aquelas que parecem inofensivas, até justificáveis. E hoje eu quero te mostrar as emoções que mais destroem os resultados, a constância, o foco e o crescimento, e talvez você se reconheça em alguma delas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do programa Momento de Conexão com o Todo, onde eu te convido a parar por um instante e enxergar a vida por um novo ângulo. Eu sou a Natália Franciele, falo de mentalidade e ação e estou aqui para te ajudar a quebrar o hábito de ser você mesmo e criar uma nova identidade mais consciente e ativa. Se inscreva no meu canal, me segue no Instagram, entra lá no grupo e, por favor, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Deixa seu comentário, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, esse é o meu objetivo. Alcançar mais pessoas, ajudar as pessoas a mudarem as identidades delas, quebrar essas crenças limitantes e perceberem que vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, conquistar a vida que vocês sonham. A maioria das pessoas acham que o maior problema delas é a falta de disciplina, de organização e de motivação. Mas na prática, o que trava a sua vida não é a falta de capacidade, é o excesso de negociação emocional. Você sente algo e esse sentimento vai virar um critério se você deve agir ou não e da forma como você vai agir. E aí você vira refém do seu estado emocional. Você diz que às vezes está sendo cautelosa, mas na prática você está com medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de ser julgada, medo de se expor. Então você chama isso de prudência. Tô errada? Diz que vai esperar o momento certo, que vai se preparar mais um pouco, que ainda não tá pronta. O problema é que você fica parado esperando isso acontecer. E o momento certo não chega para quem tá parado. O medo disfarçado de prudência cria para você uma vida segura, mas também uma vida pequena. Depois vem o conforto disfarçado de autocuidado. E esse que é o perigoso, porque você diz que quer descansar, que teve uma semana difícil, que tem que respeitar seu limite. Isso é ótimo, o descanso é necessário, mas muitas vezes você não está fazendo isso pelo autocuidado. Às vezes você está fugindo de um desconforto. Então pensa, será que você está cansada ou você está evitando o que precisa ser feito? Porque assim você constrói uma rotina confortável, mas você vive uma vida estagnada. E aí entra uma vilã nessa história, que é a ansiedade, que fica disfarçada de produtividade. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai se ocupar. Só que você vai se ocupar de coisas, resolver coisas, viver correndo, e essas coisas raramente são o que realmente importa. Um exemplo que eu vou dar aqui, que aconteceu muito comigo no passado, antes de eu me tornar muito ativa na internet, de fazer muitos vídeos, de aparecer mais, eu achava que eu precisava estudar mais. 5 anos de faculdade não era o suficiente na minha cabeça. Eu precisava fazer uma pós. Aí para poder atender na clínica, eu precisava fazer uma pós relacionada à clínica. Eu fui lá e comecei uma pós. Ainda não estava bom o suficiente, porque agora eu achava que eu precisava aprender uma outra abordagem. Aí eu tinha que fazer outra pós. Aí eu achava que eu não estava boa o suficiente. Eu ia aplicar para uma vaga e aí eu precisava fazer uma pós na área daquela vaga. Eu precisava sempre de mais. O que eu tinha, a minha bagagem não era o suficiente. Então, se eu queria fazer alguma coisa, eu precisava de um curso para aquela coisa. E será que eu precisava mesmo? Para eu começar, eu não preciso estar pronta. Veja bem, gente, um atleta, uma pessoa que corre, uma pessoa que participa de Olimpíadas, ela não chega lá atleta, ela vai treinar. Então eu não me torno uma boa profissional só de ir lá e começar a atender. É à medida que a experiência vai acontecendo. Então a gente não nasce pronto. Você se torna pronto à medida que você põe a cara no sol, à medida que você dá a sua cara a tapa. Então, para eu me tornar uma boa
boa criadora de conteúdo do meu nicho, da minha área, eu tive que vir aqui pôr a cara aqui e dar bobeira. Eu tive que vir aqui dar a cara aqui e começar a falar coisa errada. Às vezes me confundir com alguns termos e gente chegar pra mim e falar: Natália, esse jeito que você falou não é o jeito certo, é esse jeito aqui. Mas como que eu soube disso? Porque eu vim aqui e pus a minha cara. Então, pra eu estar onde eu estou hoje, eu estou construindo minha rede aqui na internet, né? Eu estou construindo aqui minha audiência, estou construindo minha experiência. Mas não adianta eu ficar lá assistindo vídeos, fazendo cursos de comunicação, se eu não vou falar em público, se eu não abro aqui, eu vou fazer um curso de como falar bem na câmera. E aí eu não abro a câmera pra treinar. Entende? Então, às vezes, a gente disfarça isso. Então, eu me ocupo de 1 milhão de atividades, mas eu não treino. Eu treino como? Aqui, passando vergonha, dando bobeira, falando coisa errada, às vezes... Sabe? Então, eu preciso me pôr à prova para poder aprender, para poder melhorar, para poder evoluir. E à medida que eu só vou aprendendo à medida que eu me submeto. Então, como que eu posso melhorar minha comunicação se eu não abro a câmera para falar? Eu quero ser um grande criador de conteúdo, eu quero ser uma médica muito boa, eu quero começar a ensinar as pessoas, mas eu não tenho coragem de abrir a câmera e falar. Então, abre a câmera e guarda os vídeos para você, não precisa postar. Treina, você precisa treinar. Então, quando eu falo de mentalidade, é nesse sentido. Não importa se você está começando, se você está trilhando o caminho, o importante é que para você chegar onde você quer chegar, você tem que começar de algum lugar. Então, vocês podem voltar os vídeos antigos meus, lá do meu Instagram. Eu acho que eu teve alguns que eu apaguei. Eu vou voltar esses vídeos pro meu perfil para vocês verem como eu falava, como era a minha relação com o vídeo e como que eu articulava, como que eu argumentava. Porque a gente não nasce pronto. Eu vou me tornando boa à medida que eu vou fazendo. Então, se você é uma pessoa que se culpa o tempo todo porque você acha que você não é boa o suficiente, porque você não dá conta, você está entrando em um buraco sem fundo, tá cavando a própria cova. Porque essa culpa não te faz agir, ela te paralisa. Se ela pelo menos te fizesse agir, ela era útil. Ela vai criando em você uma exaustão emocional. Eu sentia muito isso. Eu ficava cansada mentalmente porque eu desisti antes de começar. E aí, quando você tá exausta, você olha e fala: eu preciso do mínimo, que é sobreviver e não crescer. E a necessidade de aprovação, ela vem disfarçada. Ela vem disfarçada de humildade. E aí você não se posiciona, você não se impõe, você não diz não, você não quer desagradar os outros, você não quer ser mal interpretada, você não quer ser vista como egoísta. Então você vive fazendo o quê? Se cabendo na expectativa dos outros. E nesse processo você vai encolhendo os seus próprios sonhos. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Quem disse essa frase foi o Mário Sérgio Cortella em uma das palestras dele, e ela ficou muito comigo. Eu não sei se é de autoria dele, isso também não importa. O que importa é o impacto disso quando você entende isso de verdade. Porque se a vida é muito curta para ser pequena, então você não pode, e eu também não posso, me dar ao luxo de apequená-la por medo e por comodismo, para caber em lugares que nunca foram feitos para você, que não são bons o suficiente pro tamanho de quem você quer se tornar. Percebe o padrão? Você adia as coisas, você se culpa para evitar esse confronto, e aí você repete todos os dias. Você sente, e aí você adia, e aí você se frustra, se culpa, tudo isso para evitar o confronto. E esse ciclo vai se repetindo todo santo dia. Enquanto você ficar tentando consertar essa ação, ficar focado nas dificuldades que você tem, você não consegue perceber o que você tem de bom. E aí a sua emoção, ela tá comandando as suas decisões. E você não procrastina porque você é preguiçosa. Você procrastina porque você quer fugir das sensações desconfortáveis. E é aqui que tá a chave da mudança. A pergunta não é o que eu preciso fazer para me tornar pronta. A pergunta é: o que eu estou evitando sentir? Quando você entende isso, tudo muda. Porque a maturidade emocional não é você ficar eliminando as suas emoções, é você agir apesar delas. E agora eu quero que você reflita: qual dessas emoções está te sabotando hoje? Comenta aqui. Vamos transformar esse espaço aqui em um lugar de consciência real e não de frases bonitas que você acha por aí na internet, no Pinterest. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso, porque crescer dói, mas permanecer pequena todos os dias dói muito mais. Sigam-me os bons.